Então, vamos resumir isso aqui, vamos começar a entender na prática como que funciona. Imagina que eu sou uma pessoa que eu vivenciei uma impotência muito grande, uma autodesvalorização muito grande. Eu sinto que eu não valho nada. Eu sou ali o cocô do mosquito. Eu sinto que eu não sou valorizado. Eu me inferiorizo ou deixo as pessoas me inferiorizarem. Se você tem um paciente assim, ele vai inicialmente se vitimizar. É aquele paciente que chega no seu consultório e fala assim: não consigo, doutor. Eu já fui no médico, eu já fui no fisioterapeuta, eu já fiz isso, eu fui no fulano. Nada resolve minha vida tá ruim. Ela fica dramatizando tudo isso. É aquela pessoa que diminui, ela sofre demais, tudo para ela é difícil, é ruim, é aquela pessoa negativa de fato. Essa pessoa está na fase ativa. Então a primeira fase em um círculo é a fase ativa do estresse. Nessa fase ativa do estresse, a pessoa fica se vitimizando. Ela está sempre ali, não consigo, não dou conta, eu não sou apto, eu sou incapaz. Quando ela vivencia isso, para ela sair, ela precisa almejar algo. Então ela começa a almejar, ou seja, tem um objetivo, um sonho, uma meta. Então ela começa a almejar algo. Quando ela começa a entrar nesse almejar, ela já começa a se preparar para entrar na conflitólise, para ela solucionar o estresse. Então, nesse momento, ela ainda está na megalomania. Quando ela almeja e aí ela consegue resolver, por exemplo, eu sou um atleta e eu fui e perdi o campeonato. E eu fiquei me culpando porque eu não treinei direito, porque eu saí no dia anterior, porque aconteceu tal coisa, porque eu tive, sei lá, me relacionei com uma mulher antes do jogo e aí não tive energia suficiente para jogar, e, enfim, várias explicações aqui. Ou então treinei demais, machuquei, tive uma fissura no osso e fui lutar, jogar um futebol, sei lá, qualquer coisa, um esporte, e eu não tive a minha melhor performance porque eu vacilei ali. Ok. Então ali ele está na fase ativa, ele fica assim, não consegui por causa disso, e fica ali frustrado. Imagina, por exemplo, o Anderson Silva, quando ele teve a fratura chutando, né, a perna lá do Chris Weidman e ele quebrou a perna. Naquele momento ali, quando ele perdeu o cinturão anteriormente, ele venceu a fase ativa do estresse. O que é a fase ativa? Ele era o campeão, já tinha defendido o cinturão mais de 10 vezes, era considerado o maior lutador de UFC lá, de MMA, e aí ele vai fazer a luta e automaticamente ele perde a luta, teoricamente, por estar fazendo gracinha, que era o estilo dele. Ele era o estilo dele fazer isso, ficar confrontando, debochando do atleta ali, e ele pegava o atleta de surpresa. Então ele entrava na mente do cara, mas ali ele não conseguiu, porque o Chris Weidman, que era o outro lutador, estava muito focado e conseguiu acertar um golpe, né, que foi fatal ali para conseguir terminar a luta. Ok. Quando o Anderson Silva perdeu, ele entra na fase ativa do estresse. O que é fase ativa? Ele se cobrando, por que ele perdeu para um cara que teoricamente não é tão bom quanto ele, a mídia toda pressionando ele, onde ele se sentia que não era capaz, que não era apto. Como assim? Ele acaba treinando demais, esforçando demais, porque agora ele tem um objetivo que é reconquistar o cinturão. Então ele treina demais, pode ter feito um overtrain, treinando excessivamente, ele pode ter se cobrado demais, achando que realmente ele estava velho, e tudo que a mídia falando, perdeu porque você fez graça, ele fica se culpando, eu perdi, mas a culpa é minha, eu fui responsável, e ele começa ali, a entrar no ciclo, só que você não consegue entender que antes ele fazia isso também, e através dessas brincadeiras que ele fazia, ele conseguiu ganhar de várias pessoas. Então, esse era o estilo dele. E quando você não tem um bom trabalho mental, né, um psicólogo, ou alguém que trabalha com as 5 leis biológicas, com a nova medicina germânica, né, a interpretação biológica, se tivesse alguém ali, talvez não teria tido a fratura que ele teve. Porque ele teria entendido como ele poderia tirar todo aquele peso das pressões da mídia, falando que ele já estava velho, será que ele ia conseguir? Então ele fica se cobrando demais. Essa é a fase ativa. Aí você almeja. Então almeja, eu treino, eu vou ganhar, vou conseguir. E aí acaba, durante a fase ativa, você vai tendo descalcificação nos ossos, diminuição da ativação. Então, se você lembrar da aula do mesoderma novo, você vai perceber que durante a fase ativa do estresse, eu tenho diminuição da função daquele tecido. Então o osso ele vai ficando mais fraco, mais poroso. O músculo ele diminui o tônus ali, fica mais suscetível a você ter uma fratura se você tiver um impacto muito grande. Mas sozinho você não teria fratura ali. Só teria fratura se tivesse uma ativação dos tubos coletores renais. Aí poderia ficar com a devida retenção de líquido ali, junto com a osteopenia, poderia, ou osteoporose, poderia causar um problema muito grande. No caso do Anderson Silva, eu iria muito mais pelo overtraining, o excesso de treinamento para conseguir chegar no nível, pois talvez eu estou ficando velho, então vou treinar mais para conseguir ganhar desse cara.
Então ele é um cara que luta wrestling, que ele luta ali no chão. E eu sou um cara que luta em pé, boxe, muay thai e tudo mais. Então eu tenho que conseguir me defender do Chris Weidman. Então ele treina. Talvez treinou excessivamente, tendo micro lesões ali e acabou tendo uma fratura. Ok. Então quando eu almejo algo, eu ainda estou na fase ativa do estresse. Quando eu entro na conflitória, ou seja, cheguei no momento da luta, bati o peso, entrei na luta, agora eu vou. Essa ali é a conquista para o atleta. Quando ele já passou por tudo. A parte mais difícil, talvez, é a semana onde você tem que desidratar, bater o peso e tudo mais. Quando ele consegue, entrou na luta, ele sabe que ele era melhor que o Chris Weidman. Ele sabe que ele era bom. Só que ele poderia estar com essa cobrança interna. E aí eu te pergunto, como que uma pessoa que a vida inteira lutou Muay Thai, de vários oponentes ele ganhou, dando canelada, chute, enfim, vários chutes ali, ele vai dar uma canelada da segunda e fratura. Se não me engano, acho que foi isso, na segunda. Porque o osso estava vivenciando um estresse, um conflito biológico relacionado ao mesoderma novo. Ele está vivenciando um estresse de incapacidade, de impotência. Quando ele chega ali, ele relaxa, entra em vagotonia. Nesse momento, ele vai ter um impacto, aí gera fratura. Então, para a gente, tudo bem, Denis, foi um trauma. Sim, teve um trauma, um impacto. Mas não seria impossível ele quebrar aquilo ali, sendo que ele fez isso a vida inteira. Ah, Denis, mas ele já estava ficando velho. Ok, mas meses atrás ele também tinha a mesma idade, chutou e não fraturou. Então a gente sempre tenta entender de uma forma integral, vendo a integralidade realmente o paciente como um todo. Porque se eu consigo enxergar ele só assim, ah, ele é uma perna, ele é uma ansiedade, ele é uma depressão, você não consegue gerar resultado para o seu cliente. Ele é o Anderson Silva, eu sou o Denison Fernandes, você é a Bruna, você é a Marcela. Se você consegue entender o seu paciente assim, você consegue gerar muito, mas muito mais resultado.